Muito bem, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, agora Boa noite. no meio no meio da página, quase no meio da Bíblia aqui, já estamos ali no estudo número 18. Deixa eu já pegar aqui a minha tela para ir começar a compartilhar. Estudo sobre o livro de Jó, um livro muito interessante, muito difícil, algumas passagens de compreender, mas muito interessante a história, nos deixa reflexivos sobre muita coisa na nossa vida, né? E é um prazer poder estar aqui de novo para estudarmos e vai mudar a sequência, né? Então a gente agora vem a Bíblia muda o conteúdo textual, vinha aqui muito numa sequência de histórias, né? Onde a gente terminou ali recentemente o livro de Esther, onde contava a história da rainha Esther, o seu primo Mordecai, o rei Assuero, enfim, e para trás ali, né, muita história de reis, conflitos e tal. Então agora a gente entra numa seara aqui na Bíblia de livros que a gente pode chamar de sabedoria. Começa com Jovens, Salmos, depois vem Provérbios e assim por diante, né? Lá na frente vai entrar nos Profetas e lá na frente vamos entrar no Novo Testamento e assim sucessivamente. Eu até preparei um quadrozinho aqui para a gente ver, para a gente entender um pouquinho como é que a Bíblia é separada, né? E vamos lá, vamos adiante. Deixa eu fazer uma oração para a gente começar então, e a gente já vai seguindo aqui para o estudo. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse dia, abrirmos a tua palavra e contemplarmos de todas as escrituras que o Senhor deixou aqui a nosso dispor e também aproveitarmos os irmãos que estão aqui, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor dê uma bênção especial para cada um. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, da vida e da saúde que o Senhor proporciona a nós. E que agora nós possamos entender este livro importante que é Jó, trazermos lições fundamentais para a nossa vida sobre os questionamentos, sobre as dificuldades e muitas vezes os questionamentos genuínos, né? Assim como foi de Jó. Aonde o Senhor está no meio das dificuldades? Por que o Senhor não se manifesta em meio a dificuldades? Por que o justo sofre? Então, tudo isso nós teremos a oportunidade de vermos hoje. E, se possível, o Senhor ameniza as nossas dores, ameniza os nossos problemas, e que essa história aqui de hoje sirva apenas, não apenas, mas sobretudo para a nossa reflexão, mas que fique lá no passado, que nenhum de nós passemos por tamanhas dificuldades como passou o teu filho e servo Jó. Abençoa cada um de nós, pedimos a presença do Espírito Santo, por Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, então vamos lá. Esse aqui, gente, é o que eu falei, ó, uma subdivisão aqui da Bíblia, né? E a gente poderia abrir isso aqui de uma forma maior também, mas de forma bem didática. O Pentateuco, né? A gente já viu os cinco primeiros livros, escritos por Moisés, conta a história do povo, conta a história do mundo começa ali, mas curiosamente o livro de Jó também traz algo escrito aí de um período mais antigo. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo. E a gente vai seguindo, né? Foi seguindo os estudos aqui através dos históricos, começando ali com Josué, depois da entrada da Terra Prometida, e vem até Esther, como eu havia mencionado agora há pouco. E agora a gente parte para uma parte da Bíblia no chamado Sabedoria, né, de livros que falam a respeito disso. Nós vamos ver hoje aqui no capítulo 28 de Jó, a gente fala um pouco sobre isso. Salmos, Provérbios, né? Nem vamos falar de Salomão ali, né? O homem mais sábio do mundo, que cita muito a questão da sabedoria, terminando em Cânticos. Depois nós vamos avançando para os profetas maiores e menores, aonde menores de conteúdo, né? Não da importância dos textos. Então, livros como Isaías, Jeremias, esses livros são grandes, né? Tem vários capítulos, várias páginas, o conteúdo é bem extenso e páginas muito pouco escritas ali por algum desses profetas menores, mas mais uma vez falando não menos importantes, né? Então vamos lá, a gente começa hoje a sequência aqui dos livros poéticos. Jó, muitos de nós já conhecemos a história, né? Uma das questões mais profundas de fé. Por que que os justos sofrem? Então ele foi o cobaia aqui, né, da história.
E é um dos livros mais antigos da Bíblia, né? Porque a datação dele, a gente vai ver daqui a pouco ali, não tem uma especificidade em relação a quem é que escreveu o livro e também o período, né? Há algumas contestações entre os rabinos, entre os eruditos, mas em uma ordem cronológica a gente pode trazer ele lá para trás junto com o Pentateuco e ele foi escrito, né, numa época lá mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então Jó era um homem íntegro, reto e temia Deus e se desviava do mal. Nós vamos ver ali já no capítulo 1, ele começa dessa forma. Ele também era o mais rico de todo o Oriente. E Satanás, o acusador, vamos ver um contexto bem específico em relação ao nome dele e o papel que ele exerce aqui no livro criticando, né, a Deus, porque olha lá o Jó, você dá tudo para ele, é por isso que ele te obedece, né? Então essa é uma das principais indagações ali do inimigo, do acusador. E Deus então permite que Jó seja provado. Ele perde os bens, perde os filhos, né? Aqui a gente já entra aí uma questão muito triste e delicada, né? Perde sua saúde, mas Jó não amaldiçoa Deus. E aí você vê a firmeza desse homem, a tamanha fé e a convicção de que tudo isso aqui existe um motivo porque o mal acontece. Nós vamos tentar conversar um pouco sobre isso. E a maior parte do livro é um diálogo poético. Jó, os seus três amigos principais, depois vai aparecer mais um lá na frente. E ao final, sim, Deus se manifesta. Então Deus fica, parece que em silêncio, boa parte ali do conteúdo, mas aí Jó é completamente restaurado. Então, o autor é desconhecido, como eu havia falado, a tradição atribui isso aí a Moisés como um possível escritor e lá no 15º século antes de Cristo, né, cerca de 1500 anos. Os acontecimentos ali na era dos patriarcas, né, a terra de Uz, e não há menção de lei, de êxodo de Israel, né, não fala nada disso, apesar de ser um conteúdo muito antigo, e é escrito em forma de poesia aí junto dos outros demais livros que a gente havia falado. Então, o problema do sofrimento vai além da compreensão humana. Nenhum de nós tem a resposta completa por que é que uma criança. Bom, exemplo, né? Acabamos de falar, meu filho está no hospital agora, nada grave, graças a Deus, mas né, por que que uma criança precisa sofrer? Por que que uma injustiça aos nossos olhos, Deus não se manifesta muitas vezes? E aí permite-se acontecer isso. Então, realidades celestiais que os seres humanos não conhecem, né? E que impedem a gente de fazer o melhor juízo dessas coisas. A gente tem o hábito de criticar, de julgar as pessoas quando você vê alguém fazendo algo aparentemente mal, a gente já descarta aquele ser humano, né? Já taxa ele como lixo, como esse aí já vai direto para o inferno, né? Já, mas a gente não sabe o contexto muitas vezes, por que é que a pessoa fez aquilo? Se realmente não foi um surto psicótico, algo, sei lá, ou se realmente a pessoa é uma pessoa do mal, né? Então a gente tem o costume de criticar, de julgar, enfim. A gente vai tentar entender um pouquinho aqui, e os amigos de Jó fizeram algo muito parecido, né? Então ali, ó, ele faz, Bildad e Zofar são os três principais figuras aqui dos textos, e depois aparece mais um lá, um mais jovem, que chama-se Eliú, mas eles todos criticam Jó, como se Jó tivesse culpa das coisas que estiveram passando. Então, nós temos que entender que nós estamos num grande conflito, né? Então, vou já de antemão antecipar, quem já leu o livro inteiro de Jó e já estudou um pouco mais profundo, não existe uma resposta plena a respeito do porquê sofremos, porquê há injustiça, a não ser por conta do pecado, né? Porque o pecado adentrou esse mundo. Essa é a minha conclusão, não existe outra. Então, nós, queiramos ou não, vamos passar por momentos difíceis nesse mundo, vamos passar por injustiças, vamos passar por problemas que a gente talvez jamais imaginássemos, mas, sobretudo, tentarmos enxergar que Deus está conosco mesmo em meio à dificuldade, né? Então, a pergunta que se faz, principalmente para quem não crê em Deus, né? Como é que você vai confiar em Deus num mundo injusto, né? Que Deus é esse que deixa uma criança sofrer? Que Deus é esse que permite acontecer atrocidades? Mas Deus governa a Terra com justiça, né? Existe um conceito filosófico e teológico que chama-se teodiceia, né? É justamente tentar entender o motivo de tamanha injustiça, já que uma vez Deus tem o controle de tudo se ele quiser, né? Então algo muito profundo aí para a gente ir avaliando. E aqui a gente começa a história do nosso amigo Jó, o prólogo, né? Todo o início, ele era íntegro e a sua provação. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia, no capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal.
E ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. E era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandou chamá-los e fazia com que mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ofereciam holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez um dos meus filhos tenha lá no íntimo pecado amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então, além de ele temer a Deus, ser reto, íntegro, justo, mas em tudo pecador, né? O único, sobretudo, que não pecou foi Jesus, isso todos sabemos. Mas ele foi um homem que andou muito próximo de Deus. E ele se preocupava com a sua descendência, com os seus filhos. Por isso ele fazia, né, holocaustos, fazia orações pelos seus filhos. E é isso que a gente deve fazer, sim, né? Orações e intercessões pelos nossos filhos para que possam sempre estar nos caminhos do Senhor. Então Jó era um homem muito bom. Mas, verso 6 começa dizendo assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Os filhos do Senhor vieram se apresentar a ele. E também veio Satanás. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular, ou de outras versões dizem assim, né? De rodear a terra e passear por ela, e de andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, sempre ali atrapalhando a vida, né? Não há ninguém na terra como ele, né? E acaso não puseste uma cerca em volta dele, na família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. Então vem ali o acusador, já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos buscar a palavra raiz lá no hebraico para entendermos o que significa, né, na prática. Mas o fato é que houve uma reunião onde Deus chamou ali os representantes de outros mundos, os anjos, enfim. E aí apareceu o tal do Satanás junto lá, e ele veio daqui da terra. E aí ele começa a botar uma pergunta acusando, né? Mas olha, é lógico que Jó vai ser um homem bom, porque você faz tudo para ele, né? Você cerca a família dele, você protege, você tem condições. Ele é o homem mais rico do Oriente, ele tem saúde, ele está tudo bem. É lógico que ele vai te engrandecer e vai reconhecer que você é o Deus dele que existe. E aí Satanás sempre ali tentando atrapalhar, né? Verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Então apenas não toque nele. Então, beleza, Satanás, você quer testar? Vamos jogar um jogo aqui? Né? Aparentemente parece algo infantil, né? Um brigando com o outro para ver quem que vai ganhar a disputa. É lógico que não existe comparação, né, gente, entre criador e criatura. Lembremos sempre que Satanás é criatura. Então, Deus, só com um piscar, já elimina e fulmina ele. Muito bem, então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, verso 13, certo dia, enquanto seus filhos e suas filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, mas quando aconteceu que atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, dizendo que caiu do céu fogo e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Foi o único que sobrou. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um terceiro e dizendo que ia atacar os camelos. Então, assim, Jó começou a ficar, né? Poxa, o que está acontecendo? Está perdendo meu patrimônio, meus animais. Mas o pior é em relação aos filhos, né? Enquanto eu estava falando, chegou outro mensageiro. Seus filhos, suas filhas estavam lá comendo e bebendo. De repente veio um vento muito forte e atingiu a casa. Todos eles morreram. Eu fui o único que sobrou. Imagine você, não quero passar por essa experiência, tenho certeza que você que tem filho também não quer, passar por uma experiência da perda de um filho. Né? Eu acho não, certamente deve ser a dor mais profunda, assim como o Pai, Deus, não pôde intervir, né, intervir quando Jesus disse na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele precisava cumprir o papel. Então, certamente o coração de Deus estava no momento mais triste da história, né? Então, eu também não quero passar por uma situação dessa. E, ao ouvir, Jó levantou-se, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ou seja, né, eu vim sem
sem nada e vou partir com nada. Estou perdendo tudo aí. E o Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Como que esse homem consegue, gente, num momento de tamanha aflição, dizer assim: o Senhor sabe o que está fazendo? Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa, não termina o verso 22. Então, recapitulando, ele era um homem íntegro, reto e temia a Deus, mais rico do Oriente. O acusador vem e fala: teme a Deus de graça, né? Você dá as coisas para ele aí. Em um só dia ele perde todos os bens e os 10 filhos, então a maior tristeza do ser humano. Mesmo assim, ele bendiz a Deus ao invés de amaldiçoar. O Senhor deu, o Senhor levou. E é ferido por doença dos pés à cabeça. Mesmo assim, ele não pecou, não amaldiçoou. Então, é algo extremamente difícil da gente entender, porque a primeira coisa que acontece, tamanha tragédia, é, né, ficar revoltado, é questionar sobre tudo. E nós vamos ver aqui que o objeto de questionamento não é um pecado a gente questionar Deus, sabe? Existem maneiras, né? Já nós vamos ver logo mais ali. Mas nós não temos as respostas de tudo, assim como Jó também não tinha. Então é legítima a nossa defesa em falar: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que que não estou dando certo lá no meu emprego? Por que que minha esposa não estamos se acertando? Por que que acontece? Então é legítimo o nosso pleito. Agora, tem maneiras de você levar isso a Deus, assim como Jó fez. E aí, aqui em hebraico, se você for ver ali, quando fala no verso 6, o Senhor, é, vieram se apresentar ao Senhor e Satanás também veio, e o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Então a palavra Satanás, no inglês ali é Satã, mas no hebraico é Satã também, mas tem ali o Ha-Satã. Então tem uma letrinha a mais que no hebraico ele não tem o artigo definido nome próprio, né? Então, por exemplo, aqui é o William. O William me emprestou a bicicleta dele. No hebraico, você vai falar: o William emprestou a bicicleta dele, não tem o, né? Então ele não Satanás como em primeira pessoa, a pessoa de Satanás. Significa o acusador, né? Então seria o acusador. Então, nesse caso, coincidentemente, o acusador é o próprio Satanás. Mas em outras partes, né, se precisássemos chamar alguém de acusador, a palavra é Satã, né? Então, lógico que a gente leva de uma forma negativa, porque atribuiu-se a ele, né? Assim como também não existe na Bíblia, por exemplo, o nome Lúcifer. Isso foi da tradução do grego para o latim, e aí atribuiu-se, né, portador de luz, Lúcifer, mas não existe. Você lê de ponta a ponta qualquer versão bíblica, você não vai encontrar. Mas aí tem outros codinomes, né? A serpente, o diabo. Então a Bíblia chama ele por alguns nomes. Mas em tese, Satanás, Satã, significa acusador. Só que neste contexto de Jó, o acusador é ele mesmo, né? É o anjo caído. É o anjo caído lá de Apocalipse, capítulo 12, enfim, aquele que deu o fruto para Eva. Então, isso é importante a gente entender. Então, além de estar ali escrito Satanás, né, o codinome ali é o acusador. Então, era um debate jurídico, né? Então, é mais ou menos assim. Da onde que você está vendo? Na minha versão, na NVI, diz assim, ó: perambular pela terra e andar por ela. Na outra versão, que é a Almeida, ele diz assim, capítulo 1, verso 6. Ele fala de rodear a terra. Olha lá, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Por que que ele é o acusador, gente? Porque quando ele obteve o domínio desse mundo através de Eva e através de Adão, ele não tem o controle pleno do mundo, né? Então, enquanto a gente está aqui no mundo de pecado, ele domina, mas o mundo não é dele, compreende? Então, o mundo só pode ser plenamente dele quando não tiver nenhum ser humano que crê em Deus ou que aceita Jesus como Salvador. Só que nesse contexto existia um. Lógico que deveriam existir mais, mas nesse contexto existia Jó. Então ele vai lá reclamar, ele vai acusar, né? Ele vai pedir para Deus a sua contestação, dizendo assim: lógico, tem um lá que está me incomodando na terra, esse aí é teu adorador. Mas quem que é? É Jó, mas ele te adora porque você dá as coisas para ele. Então ele foi acusar, né? Ele estava sendo, vamos dizer assim, lesado, ele estava se sentindo lesado, porque o governo do mundo pertencia a ele, mas ele não podia fazer o que ele quisesse aqui dentro.
porque ele tinha ainda filhos que serviam a Deus. Por isso ele vai lá nesta reunião com Deus e com os demais, e aí ele reclama, né? Satanás, o acusador, contra Deus falando assim, né? É um embate jurídico ali. Olha, né, eu quero que você me deixe fazer alguma coisa para eu obter aqui esse mundo para mim. E Deus fala assim, beleza, eu te deixo, mas só não tira a vida dele. E aí começa uma série de problemas na vida do Jó. Então ele era um homem íntegro, como a gente viu, Satanás como acusador, né, o papel dele, se apresenta ali, e aí, num único dia, ele perde tudo e Deus permite que ele fira somente o corpo. E aí começa ali 7 dias de silêncio, né? Então, o capítulo 2 continua lá. No outro dia, vieram de novo apresentar-se ao Senhor, perguntou de novo, de onde que você veio? E aí ele começa a intensificar a sua forma de agir contra Jó. Então, com a autorização de Deus, ele vai e começa a fazer mais coisas, e Deus fala lá no verso 6 do capítulo 2: vai lá, mas você pode ferir ele com doença e tudo mais, mas não tire a vida dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E Jó apanhava um caco de vidro, né, um caco de louça ali para se raspar, e sentado entre as cinzas. Então ficava se coçando e ficava. Então é claro que é uma imagem meramente figurativa, mas você imagina um homem que era o mais poderoso passou a ser um maltrapilho, com doença e abandonado. Porque aqueles caras ali atrás, ali, ó, eles vão começar a aparecer agora aqui no contexto. Verso 11 do capítulo 2. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zofar, souberam dos males que estavam atingindo, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se juntos para ele mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Poxa, ele era amigo deles, então vamos lá ajudar o nosso amigo. Só que quando eles chegaram lá, gente, olha lá, verso 12. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. E cada um deles rasgou seu manto e colocou sobre a cabeça. Depois, 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então ficou um silêncio, só observando como que pode esse homem que era temente a Deus, que é, né, temente a Deus, mas eles achavam, começaram a desconfiar dele, passando por tamanha dificuldade, o que que esse cara fez para merecer isso? E aí começam as perguntas. Mas a partir do verso, o capítulo 3, Jó começa a responder as coisas. Então, depois de 7 dias calado, ele começa a se lamentar com ele mesmo. Então, por exemplo, veja ali o verso 11. Por que que eu não morri ao nascer? Por que que eu não pereci quando saí do ventre da minha mãe? Uns anseiam pela morte, né? Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso, somente inquietação. Então, por isso que eu falei, é legítimo a gente reclamar de alguma coisa, né? Não reclamar se aquele cara reclamou, mas reclamar com certa razão, dizer assim, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que, Deus? O que que fiz, né? O que está acontecendo? E aí, Jó amaldiçoa até o dia que ele nasceu, né? Mas não a Deus. Então, ele começa a se voltar para ele e ele começa a se questionar assim, gente, o que que eu estou fazendo? O que que eu fiz de errado para merecer isso? Né? Nunca, jamais Jó colocou a culpa em Deus, né? Porque tem muita gente que pode, inclusive eu, em alguns momentos difíceis da vida, reclamar, falar, ah, Senhor, foi culpa tua que isso aqui aconteceu. Não, Deus não tem culpa de nada. Muito pelo contrário, isso é uma blasfêmia. Então, Deus, ele sempre esteve ali observando, só que você vai ver que até lá na frente, no capítulo 38, são 42 capítulos aqui, Deus parece que fica em silêncio, depois ele se manifesta. Então, é algo muito angustiante para quem está lendo e principalmente para quem passou por isso. E aí ele pergunta, para que que eu quero continuar vivo? Né? A dor dele leva ele ao limite, né? A flor da pele ali. Imagine você numa situação do Jó. Eu não consigo me imaginar. Então ele anseia pela sua morte, faz algumas perguntas, né, legítimas. Por que que eu não morri lá atrás, né? Por que que eu não morri para ver, contemplar toda essa desgraça aí? E a dor, logicamente, leva ele ao limite e começa ali os diálogos a partir do capítulo 4 com os 3 amigos. Então chega lá mais pertinho, depois dos 7 dias de silêncio, ele faz Bildad e Zofar, agora eles começam cada um por vez aqui. Então, um pergunta e daí Jó responde. O outro pergunta, Jó responde. Então, você vai perceber que existem 3 ciclos dentro do livro de Jó. Então, o primeiro ciclo é esse de discursos, que os amigos acusam ele. Então, eles vão lá, eles falam e Jó responde. Então, pergunta assim, por exemplo, ali, ó, capítulo 4, ele faz a seguinte pergunta: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador?
Então eles creem também em Deus, eles sabem que Jó cria, mas eles começam a tentar falar assim, Jó, eu acho que você pecou, eu acho que você fez alguma coisa de errado, eu acho que, aí, se eu não me engano, é Bildad, ele pega e fala da família. Ele fala assim, ó, acho que é por causa da tua família aí que deu esses problemas aí, Jó. Né? Então, cada um faz uma abordagem diferente, mas todos eles fazendo Jó pensar como se Jó fosse o culpado. Mas eles também não sabiam muito bem sobre a situação, né? Então, eles também estavam, ao mesmo tempo que eles eram amigos e estavam tentando ajudar, eles também ficavam ali atrapalhando, porque, né, o cara já estava numa situação difícil. Ainda vem mais uns chato ali para encher o saco, né, por mais boa vontade que tivessem, mas eles usaram palavras erradas, eles usaram contextos errados. E você vai ver a resposta disso aí lá no último capítulo de Jó, a Bíblia aborda exatamente isso que eu estou falando. Então eles acusam, né, você deve ter pecado. E Jó sofria para dormir, então ele fala ali: eu não consigo dormir, eu fico me revirando de dia e de noite. Olha lá, ó, capítulo 7, verso 4. Quando me deito, fico pensando: quando vai demorar para que eu me levante? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes, de cascas de ferida, minha pele está rachada, vertendo em pus. Nossa, que situação extremamente desagradável, delicada, triste. E ele lamenta-se com Deus, né? Reclama da sua condição, ele não reclama de Deus. Veja só, ele reclama para Deus. Fala, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O que que eu fiz? Minha vida é um completo desprezo, né? E assim vai. Olha lá, ó, como que pode um mortal ser justo diante de Deus? Então, os amigos perguntam e Jó responde. Os amigos perguntam e Jó responde. Então, a sequência, ele vai indo assim até o capítulo 14 desta maneira. E aí a gente chega ali aonde Jó já não aguenta mais, né? E ele anseia ali, ele fala, gente, eu sou inocente, eu não, né? Vocês estão me acusando aqui, os amigos dele, e ele fala assim, não estou encontrando aonde é que eu errei. E aí ele vai lamentando-se, né? E a história vai passando e ele vai se lamentando, e frases como, por exemplo, essa aqui, ó, capítulo 13, verso 15. Embora ele me mate, Deus, né? Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Então, Jó, ele tinha convicção que existia algo maior, que todo o sofrimento tinha um motivo, um porquê. Mas ele não estava entendendo. Só que, sobretudo, a vontade, a soberania de Deus, o senhorio, era maior. Então ele se sujeitava a sofrer, né, muitas vezes calado, muitas vezes reclamando, né, e questionando. Mas, da mesma forma, ele superou e foi superando, mesmo com muita, muita, muita dificuldade. E aí a gente chega aqui dentro dessa parte do primeiro ciclo, né? O capítulo 10 ele é interessante, gente, por o seguinte, ele fala ali, ó, da sinceridade de Jó, né? Ele reclama para Deus, mas ele não abandona, porque ao mesmo tempo ele poderia chutar o pau da barraca, né? Falar, quer saber? Não quero saber de Deus, não existe isso aí, Deus não está comigo mesmo, eu vou embora, eu vou tentar me curar aqui no outro lugar. Mas imagine, ele não ia conseguir por si só, né? Mesmo com a ajuda de outros ali, no fundo, no fundo, no fundo, ele botava para fora o que ele estava sentindo, mas ele tinha a esperança de que Deus estava ali, nunca abandonaram. E aí questiona também sobre o seu sofrimento, como eu falei agora há pouco, né? Reclamar é direito nosso. A gente tem esse direito também de forma legítima, mas tem forma de você reclamar, né? A dor gera muitas perguntas difíceis, então, né, pede para não condenar sem explicar, né? Ele fala, ó, não me condene sem, por favor, me explicar o porquê de tudo isso. Então, certamente aí, cada um de nós aqui tem as suas histórias de vida, uns mais tristes, outros nem tanto, mas eu já passei por muitas histórias de dificuldades na minha vida, já quase literalmente morri umas duas vezes pelo menos aí. Então, a gente se depara com situações difíceis, né? No momento da dor, você fica questionando, né? Questionando. Jorge, o que que você acha? Já passou por momentos difíceis onde você tentou achar a resposta e não achava? Já, na E aí, verdade, o que, é que todo faz nesse momento momento? pedir direcionamento para Deus, orar, que Ele ilumine os caminhos e que converse com a gente, né? E buscar a palavra. Porque buscar na palavra, esperar que o dia de amanhã seja E melhor que o dia de hoje.
é devagarzinho, né? Tem coisas De que, fé. lógico, se resolvem um piscar de olhos. E tem coisas que são meses de aprendizado até Deus se revelar. Olha, eu tenho histórias na minha vida que demoraram muito tempo para claramente eu ter a concepção de que Deus estava me revelando algo que aconteceu lá atrás. Né? Não foi no dia que eu queria, não foi do jeito que eu queria e não foi na hora que eu queria. Então, sofri. A barba aqui, ó, ficou branca aí ao longo do tempo, né? Você vai levando, a vida vai. Não tem jeito, gente. A gente tem que viver no mundo. É difícil você aceitar que você é filho de Deus, mas que enquanto tudo não acabar, né? Ou enquanto o propósito maior não acontecer, que é a maior parte a maior parte não, mas a salvação pela maior parte de pessoas possíveis aceitando a Jesus, enquanto isso não aconteça, para que ele levante do seu trono e fala, feito está, e venha, né, e aconteça a parousia, a segunda vinda, enquanto isso não acontece, a gente tem que passar por dificuldades, e eu sou uma pessoa que eu reclamo muito, reclamo no sentido, reclamar de ser resmungão, e reclamar no sentido de pleitear, né? De dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? E reclamar de reclamar mesmo, falar a vida está difícil, não está fácil, não estou satisfeito, porque todo dia a gente tem problema, igual você falou. Cara, é problema no trabalho, é problema em casa com a família, às vezes você está com problema de saúde, às vezes é um negócio que você não consegue resolver, por mais simples que pareça, e aí você fica indignado, né? Mas que mundo que a gente vive, quando que isso vai acabar, que injustiça, as mesmas perguntas que Jó fez. Só que, claro, a nossa posição hoje é muito mais confortável do que a dele, nem se compara. Mas essa questão, ela é difícil da gente conviver com o pedido que a gente quer para Deus. Deus, faça justiça. Se você ler o Salmo, nós vamos fazer o próximo estudo, é Salmos, né? Se você ler o Salmo 73, é um salmo escrito por Asaf. Asaf foi um mestre de música, assim, um cara muito esperto, inteligente. E no Salmo 73 é um dos salmos que eu mais gosto, porque ele indaga justamente isso. Ele fala: Senhor, por que o Senhor não termina os ímpios? Por que os caras fazem coisa errada e para eles dão certo? E eu aqui, ele fala assim: eu quase escorreguei, né? Eu quase larguei mão do Senhor aí. Mas, né, não é fácil viver. Aí depois apertei para levantar minha mão aqui, ficou no zoom aqui, não tem problema. Aí depois, no final do capítulo, Deus se revela, ele fala assim, mas quando eu entrei no santuário do Senhor, né, e atinei com o que estava acontecendo, aí eu entendi o que acontece com os ímpios, né? Ou seja, depois, no final de tudo, os justos vão ser separados dos ímpios, e aí vai acontecer a sentença final. E aí Asaf entende, e ele fala, beleza, agora Deus realmente vai fazer justiça, né? Mas, enquanto esse dia não chega, a gente tem que conviver. Jó reconhece a soberania que Deus o criou, então em nenhum momento ele tem dúvidas em relação ao Criador e tudo que ele fala, né? Então, olha lá, ele dá citações ali que a vida está em todas as criaturas, o fôlego de vida em toda a humanidade, então ele reconhece tudo isso, e mesmo em meia dor, ele busca por explicações e mantém a sua fé. Agora a gente entra no segundo e terceiro ciclo aqui do livro, aonde o debate se intensifica. Então, se você acha que eles estavam enchendo o saco de Jó, agora eles começam a apertar mais ainda, né? E aí os três amigos ali eles começam a repetir acusações e eles começam a tentar ser Deus ali no meio da. Só um pouquinho tentar ser Deus ali no meio de tudo ali e querer julgar, né? Enfim, e aí você vê situações ali de debate entre eles, de novo, começa com ele faz, Jó responde, aí vem o segundo, Bildade, Jó responde, Zofar, e assim, da mesma sequência anteriormente. O tom fica muito mais ríspido, só que o que acontece? Logicamente, eles não conseguem provar culpa em Jó, porque antes deles aparecerem na historinha aqui, a Bíblia já dizia lá no capítulo 1. Era um homem íntegro, reto e justo temente a Deus. Né? Então, eles não conseguiram realmente encontrar culpa em Jó. E Jó sempre ali defendendo, né? Defendendo a sua posição. E ele chama eles de consoladores molestos. Vocês estão me molestando, vocês são pobres consoladores. Está dizendo lá no capítulo 16, do verso 2. Você já ouvi muitas palavras como estas, né? Vocês ficam repetindo coisas aí, vocês não conseguem falar outra coisa, né? Vocês estão me molestando, vocês estão me apurrinhando aqui. Chega, vocês são meus amigos ou não são? Ou sou um amigo da onça? Mais ou menos assim, né?
Mas Jó sabia quem ele era. Então, mesmo na pressão, com muita extrema dificuldade, perdeu tudo, filho, dinheiro, saúde, ele se manteve firme. E aí ele encerra ali a sua parte dos discursos, firmando a sua confiança em Deus. Lá adiante, lá para frente, no capítulo 27, ele bate o pé e fala assim, ó, nunca darei razão a vocês, a minha integridade eu não negarei jamais até a morte. Ou seja, eu sei que sou pecador, mas eu também sei que faço a minha parte e tento obedecer a Deus, tento fazer as minhas, né, o que é devido, o que Deus me pede. E aí entra nessa jornada de intervalo de diálogos, esse capítulo que para mim é muito legal, muito fundamental, tem palavras extremamente otimistas para nós. Jó retruca, né? Coloquei essa palavra aqui, Jó retruca, e os seus amigos, né, já tinham questionado demais, Jó se defende, o meu erro se interessa a mim, ele fala, isso não tem nada a ver com a minha vida, me deixe quieto aqui. E ele segue lutando mesmo em meia dor. E aqui, gente, vem lá, ó, Jó, capítulo 19, verso 25. Uma frase linda, linda, linda. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu verei a Deus com os meus próprios olhos, eu mesmo, e nenhum outro, como anseia o meu peito e o meu coração. Então, essa frase, eu sei que o meu Redentor vive e por sim se levantará sobre a terra, era a grande esperança de Jó. Que mesmo em meio a dificuldades, ele sabia que um dia Deus ia levantar-se e iria resolver o seu problema. E da mesma forma, nós hoje, quem é o nosso Redentor? Jesus. Né? É ele que a gente espera que se levante sobre a terra e venha nos salvar, para que, assim como Jó declarou, com os nossos próprios olhos, a gente possa contemplar a face de Deus e não só vê-lo, mas viver com ele em toda a eternidade, assim como diz o Apocalipse. Então, essa frase, Jó, capítulo 19, verso 25, é uma das mais bonitas aqui, se não a mais bonita do livro inteiro. E aí a gente vai para a parte adentrando, a parte final, no capítulo 28 ao 31. Ali existe a gente chama de interlúdio, né? Uma pausa. Então, para todo aquele diálogo entre os amigos e Jó começa a esboçar situações sobre a sabedoria. Então ele começa a falar, a recitar, né? Por onde se pode achar a sabedoria? Então, por exemplo, lá no capítulo 28, verso 12. Quem que pode, né? Onde se pode, ou quem, porém, pode se achar a sabedoria? E aí ele vai discorrendo aqui, né? Vai elogiando a Deus, vai falando algumas perguntas importantes, até ele chegar aqui, ó. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então ele conclui o capítulo 28, né? Ele abre ali falando a respeito da sabedoria, pergunta aonde que se pode achar sabedoria, e lá na frente, né, algum tempo depois, a gente vai ver o nosso amigo Salomão falando muita forma, né, uma forma muito categórica o que é sabedoria, dando vários exemplos. E aqui Jó termina: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. E dias atrás a gente fez aqui um bate-papo bem legal com temas abertos, e aí o tema que nós falamos ali foi a respeito de sabedoria. A gente aprendeu muito uns com os outros aqui. Mas essa é uma passagem bacana que Jó, então, ele explica um pouco sobre a sabedoria antes de chegar mais um camarada aqui, ó. No capítulo 32 aparece mais um amigo. Só que esse aqui ele era mais jovem, olha lá, ó, todo mundo de barba branca. O nosso querido Jó aqui, tudo estrupiado ali, tudo arrebentado. E aí vem o Eliú. Eliú é uma figura que apareceu ali no capítulo 31, perdão, 32. E aí, a Bíblia diz assim, no verso 1 do capítulo 32. Então, esses três homens, que era o Elifaz, o Bildad e o Zofar, né? Pararam de responder a Jó. Tipo assim, não conseguiram achar a resposta. Pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó. Então, se você acha que estava ruim para Jó, com os três caras ali enchendo o saco dele, apareceu mais um agora para atrapalhar. Ele estava muito indignado contra Jó, porque Jó se justificava diante de Deus. Mas sim, veja só, gente, eu entendo que Jó, ele não era um ser arrogante, né? Embora ele fosse rico, ele tivesse posse, tá lá, gente geralmente leva essa associação, né? Quando o cara ele é rico, ele tem poderes, esse cara é arrogante. Muitas vezes não. Então, nesse caso aqui,
ele tinha que se justificar mesmo perante Deus e perante os amigos. Então, é legítimo ele pegar e fazer a sua defesa. Se você sabe que você, por exemplo, alguém te acusa que você é mentiroso e você sabe que você não é, você tem que falar realmente que você não é. Você não está dizendo que você é melhor que os outros. Ah, não, você sabe que a maioria mente, né? Inclusive é um mandamento. Você sabe que a maioria mente, mas você não é a maioria. Nós, os filhos de Deus, nós não somos todo mundo. Tanto que a Bíblia fala que nós somos o quê? Santos. E o que é ser santo? É ser separado, né? Nós não somos mais um no meio da galera aí. Então, e tanto que por isso que a gente é taxado de maluco, né? Né? A escória da sociedade, lá na frente, Jesus, Paulo, enfim, falam, né? Que a gente vai ser rechaçado e muitos de nós já somos mesmo. Mas a gente ainda vive num país de liberdade religiosa. E quem não vive? Quem vive no Oriente Médio, quem vive em Coreia do Norte, em países de perseguição? A realidade que nós temos aqui é muito boa, gente. Mas a Bíblia fala também que vai chegar esse dia, inclusive aqui, do nosso lado, né? E a gente tem que estar preparado para defender a nossa fé. Como é que a gente vai se portar? Será que a gente vai ser igual os três amigos de Daniel, mesmo em meio à pressão lá, falar, beleza, pode jogar a gente no fogo aí, mas eu não vou negar Jesus? Ou será que a gente vai ser mais um da galera? Será que a gente vai ser mais um, né, do povo, né? Então, me considero, né, não melhor do que ninguém, mas me considero separado porque sou filho de Deus. Espero que você também seja. E assim, por isso, Jó também fazia a sua defesa ali. Também indignou-se contra os três amigos, pois eles não encontraram meios de refutar a Jó. Então, o Eliú, jovenzinho ali, né, na Bíblia não fala quantos anos ele tem, mas só diz que era mais jovem, ele chegou batendo em todo mundo, no Jó e nos outros amigos. Cara, vocês não sabem de nada. Vocês não conseguiram convencer, explicar aí o motivo do Jó estar sofrendo. O Jó também não conseguiu. Então eu vim aqui para resolver essa parada. Então ele chegou ali com todo o entusiasmo dele. Eliú tinha ficado esperando para falar com o Jó, porque eles eram mais velhos que ele, né, os amigos dele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. E ali continua o diálogo ali. Nenhum de vocês demonstrou que J está errado. Então ele todo cheio, meninão ali, querendo achar também resposta, e adivinha, ele também não achou. Então ele ficou calado no primeiro momento, depois espelhou com respeito, né, os mais velhos ali falarem, depois repreendeu todo mundo, chegou chicoteando todo mundo. Aí, né, a gente entende aqui também a passagem que Deus também fala e ensina pela dor, né? Não é só para punir Jó, coitado do Jó, ele não era um objeto de aposta entre o Satanás e Deus, né? Ele era algo que a história de Jó foi um espetáculo para o mundo, para os anjos, para os outros seres celestiais, inclusive, mas para provar que Satanás não é o dono desse mundo, ele está aqui por enquanto, porque o pecado ainda impera, mas que o mundo ainda não está perdido, porque se tiver um Jó, um William, um Jorge, uma Maiara, né, todos, cada um de nós aqui que teme a Deus, ainda Deus vai olhar para esse mundo e vai falar: tem salvação, tem Jesus que morreu por aquele única pessoa. Mas glória a Deus, porque não somos um só, nós somos um exército aqui em Curitiba, no Brasil, no mundo inteiro espalhado. E não é só na igreja adventista que eu frequento, é na igreja católica, é na igreja batista, presbiteriana, metodista, assembleia, qualquer canto por aí. Se você realmente, de forma muito sincera, segue o que a palavra diz e crê em Jesus como seu Salvador, nós somos do mesmo time. Nós jogamos na mesma seleção. Né? Hoje está tendo o jogo da Argentina, não sei do que. Nós jogamos na mesma seleção, na seleção do Senhor. Então, cada um tem a sua função, o seu papel dentro desse time, mas nós jogamos no mesmo time. E glória a Deus, porque não somos exclusivistas, né? Temos visões diferentes, né? Nós temos papéis diferentes, nós temos desígnios por Deus colocado a cada um de nós, mas no final de tudo, um só rebanho e um só pastor, né? Que é o nosso Senhor, assim como diz lá em João capítulo 10. E aí, Jó exalta a grandeza e a justiça de Deus, e aí vem Deus, já no finalzinho aqui, preparando-se para responder para Jó. Tudo isso, todas essas histórias, todas essas indagações que Jó, ele faz, Eliú, Bildad, Zofar, todos eles fizeram, ninguém encontrou a resposta. E agora Deus aparece na história, a partir do capítulo 38, até na minha Bíblia aqui o subtítulo é O Senhor Fala, e aí vem o diálogo ali, ó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, eu vou fazer perguntas a você, Jó,
e você me responderá. Se você observar, pessoal, de forma bem detalhada na Bíblia, anotando, estudando profundamente, você vai encontrar que no capítulo 38 e no capítulo 39, Deus faz cerca de 60 perguntas para Jó. Então, se Jó, ao longo do período ali que ele estava ele fez muitas perguntas a Deus, e os amigos, inclusive, no capítulo 38 e 39, agora é o contrário. Deus enche Jó de perguntas. E aí perguntas como, né, quem é que criou o céu? Quem é que criou o ser humano? Quem é que criou as árvores? Né? Então, assim, mais ou menos nesse sentido, ele vai indagando. E Jó, coitado, Jó, estava lá sofrendo, agora ele dá um sorriso. Agora Deus está me respondendo. Agora Deus escutou o meu clamor, né? E aí Deus dá várias perguntas interessantes para ele ali, perguntas bem interessantes assim para o contexto da época, né? Para nós não faz muito sentido, mas por exemplo, quem pôs em liberdade o jumento selvagem, né? Outra pergunta aqui, é, o avestruz, fala da cegonha, fala enfim, do céu, fala das águas. Você já foi lá ver as nascentes do mar? Como é que a água chega até o mar, né? Nasce dentro das montanhas? Então Deus começa a encher de perguntas e Jó fala assim: Senhor, realmente o senhor tem razão aí, né? Então ele faz lá as 60 perguntas, geralmente. E aonde estava quando eu fundei a terra? E Jó não responde, porque ele não sabe, né? Aí Jó baixa um pouquinho, ele se fica ali na posição dele e entende que Deus é o soberano, Deus sabe de todas as coisas, e aí ele vê a esperança, né? Fala, agora Deus escutou o meu clamor. Então Jó se emudece diante do Criador, né? A expressão, põe a mão na minha boca, né? Primeiro por ter ali a resposta, ter chego a ele, e também por não ter resposta para todas as indagações aqui, as perguntas que Deus estava fazendo para o nosso amigo Jó. E aí ele fala lá no capítulo 39, no verso 3 e verso 4, assim, ó. Eu sou indigno, Senhor. Como que eu posso te responder? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez e já não tenho resposta. Então ele reconhece a sua pequenez, a sua extrema dependência de Deus, e aí conclui-se ali o verso 40, o capítulo 40, 41, com mais e mais e mais perguntas. Deus fala de coisas bem interessantes aqui. E a gente chega lá no capítulo 42, que é o último. E esse aqui vale a pena a gente ler inteiro, porque ele é bem pequenininho, mas aqui a gente vai encontrar muitas respostas. Então vamos lá. Então Jó respondeu ao Senhor. Jorge, você está com a Bíblia aberta aí? Estou. Quer ler o Sim, capítulo 42 na tua versão aí? pode ser? Por favor, pode ler lá o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uhum. Agora Cena vai entrar na final. parte final, tá? Isso, vai entrar na parte final. Então ele responde ao Senhor: Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, os seus planos não podem ser frustrados. Eu reconheço que eu sou, né, miserável. Enfim, obrigado, Senhor, por o Senhor vir se revelar a mim. E agora ele fecha com a mudança do cenário. Todo este sofrimento é varrido, e aí entra uma nova fase da vida de Jó, uma explicações para muitas das coisas que acontecem. E aí vamos para as últimas perguntas ali para a gente concluir. Pode continuar lá, verso 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó
falou: Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então ele faz o temenita, Bildade, o suíta, e Zofar, o Namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, e quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhes deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comer com ele em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas e bois, e mil jumentas de novo? Repetiu jumentas 2 vezes. É, Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda chamou de Késia. E a terceira, Keren Hapuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. muito bem. Termina com um final feliz, né? Mas a primeira pergunta que talvez as pessoas façam é: tá, mas Deus restituiu tudo, e é exatamente o dobro, né? Veja lá no capítulo 1, ele Uhum. tinha 7.000 ovelhas, 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000, sempre em dobro, né? Aí voltou os 7 filhos e as três 6.000 filhas. camelos. Uhum. Os filhos e as filhas não foram em dobro, não foram 20, mas foram 10 de novo. Só que, né? Aí a pessoa pode falar, tá, mas beleza, mas nada disso vai trazer de volta os filhos que já morreram. Bom, os animais, Uhum. beleza, não queria ter perdido, tal, mas agora os filhos e as filhas, ele teve outras, mas nada substitui aqueles que eles tinham. Mesma coisa que, Uhum. eu tenho 3 filhos, um faleceu, vamos lá ter outro filho. Mas aquele que ficou para trás, a dor vai continuar perpetuamente. Concorda? Continua sendo filho. Continua. Só que aí tem um leve detalhe. Se todos eles temessem ao Senhor, e assim como Jó fazia, né? Lembra que Jó orava por eles, Jó intercedia constantemente por eles? Se todos eles Uhum. fossem parecidos com o Pai, vamos chamar assim, né? Na época não existia Jesus, certo? Né? O Não, Messias não veio naquela época. Mas não. a salvação sempre foi pela graça. Mas pensando que, se eles fossem filhos do bem, legítimos, né? Filhos ali que Jó intercedia, eles aceitassem a Deus como soberano, eles vão estar na eternidade. E aí, quando o despertar de Jó e de todos nós, né, nos encontrarmos lá, o que é que vai acontecer? Esses 10 que ele ganhou aqui depois vão virar 20, porque eles vão se juntar com os outros 10 de antes. Então, na É, eternidade, Jó vai são 20. desfrutar dos 10 e mais dos 10 depois. Então, quando a gente olha para
todo o contexto, ele se passou aqui na Terra, né? E aí, se a gente se limitar somente a essa vida, eu quero comprar casa, quero comer, quero viver, quero viajar, quero, né, ter um, dois, três filhos aqui, tá? E a gente achar que a vida é só isso aqui, nós estamos perdidos. Porque a nossa bendita esperança, né, que é a volta de Jesus, esse é o nosso alvo maior. É saber que essa vida aqui é 50, 70, 90, 100 anos, para uns mais, para outros menos. Mas e a eternidade que nos espera, que não tem fim? Né? É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero viver com os meus filhos para sempre, com os meus amigos, com todos nós aqui, né? Com os irmãos em Cristo. E imagina Jó, com os 10 que ele obteve depois, mas ele também, obviamente, queria com aqueles 10, e ele vai sim, pela graça do Senhor, né, estar na eternidade, os 10 antigos, os 10 novos e todo mundo feliz. Então, Deus é um Deus de promessa e ele cumpre. Basta só a gente fazer a nossa parte. Então, todo o desfecho do contexto aqui, das dificuldades que ele passou, lógico que ninguém quer passar por isso, mas é uma história contextualizada para explicar que ainda este mundo pertence ao diabo, mas não é dele, né? E por isso que ele foi incomodado lá, reclamar, o acusador, né? Reclamar com Deus, falar assim: poxa, esse mundo não é meu, então deixa eu fazer o que eu quero. Não, mas enquanto tiver filhos e filhas do Senhor aqui, ele não vai ter o domínio pleno. E aí por isso que ele foi dizer lá: me deixa eu cutucar o Jó aí, me deixa eu provocar e amaldiçoar esse cara aí, para ver se realmente ele é obediente a você. E ele de novo perdeu, né? Então o diabo ele nunca vai ganhar nada de Deus. Ele sempre perde. Lembre-se lá da primeira parte dos evangelhos ali, quando Jesus é levado logo após o batismo para ser tentado no deserto, ele não ganhou, né? Toda palavra que ele proferia, ele provocava Jesus no seu mais íntimo, né? Ele estava com fome, né? Ele falava: manda aí alguém trazer comida para você, manda os anjos te segurar aqui daqui de cima, né? Pula daqui. Então ele tentou Jesus de todas as formas. E Jesus, né, mais dificuldade extrema, igual o Jó, com a maior dificuldade extrema, não caiu na tentação. Então é que o diabo, ele nunca, cruz, que era a última oportunidade dele, Jesus não desistiu. Jesus foi fiel e cumpriu o seu papel. E ali ele perdeu a sua chance, né, de realmente se redimir da sua expulsão lá do céu. E aí não tem mais jeito. E aí veio a sentença. Pouco tempo lhe resta, né? Ele, o diabo e os seus anjos, aqueles um terço dos anjos caídos, eles vão sofrer a sentença final do fogo, do lago de fogo do Apocalipse, né? Junto com a besta, com o falso profeta, a besta do mar, a besta da terra, enfim, tem todo um contexto que nós vamos estudar lá em Apocalipse. Mas ele sabe que o dia dele está contado. E é por isso que lá atrás ele tentou tirar Jó e certamente outros, né, que a Bíblia não contou, e nós aqui todos os dias. Todo dia ele me provoca, Jorge. Todo dia ele provoca você, as nossas famílias, e ele quer tirar o nosso foco, ele quer tirar a gente da eternidade. Então só existem dois caminhos: ou você aceita Jesus como seu Salvador e de forma livre e espontânea, né, porque Deus não nos obriga, mas a gente sabe que desta forma a nossa vida vai ser muito, muito, muito melhor, e eu sou testemunha, isso aqui está gravado, a minha vida com Deus, com Jesus, é outra depois que eu o conheci, e não e quero contar isso para todo mundo, porque eu sinto isso, só que eu não posso tirar de dentro de mim e colocar na tua cabeça, você que, né, de repente não crê em Deus ou tem algumas dúvidas, mas assim, gente, a eternidade nos espera. Então, por isso que a história de Jó não terminou só ali. Ele foi abençoado, ganhou tudo de volta, beleza, mas eu tenho certeza que o coração dele fala assim: beleza, obrigado, Senhor, mas o meu troféu maior está lá na eternidade, junto contigo e junto com todos os meus filhos. E é isso que eu espero que, né, que a gente possa encontrar-se aí todos na eternidade. Então, algumas perguntas aqui para reflexão enquanto este dia não chega. Quando o sofrimento chega, como é que você faz, né? Você ainda confia em Deus? Ou você abandona? Né? Então, é uma pergunta muito desafiadora, né? Então, eu já passei por muitas situações que eu mesmo desconfiei de Deus. Você consegue adorar a Deus no meio da perda, no meio da dificuldade, como Jó fez? Imagine, eu vou ali só um pouquinho, eu estou chorando, mas eu vou cantar um hino, eu vou louvar a Deus. Será que a gente consegue fazer isso? Ou a gente vai ficar lá reclamando? Por que que acontece comigo? Veja, eu estou falando de uma forma como se fosse fácil, né? Imagina, né? Quando a gente está numa situação difícil, não é fácil sair dela. Mas assim, se Jó, antes que a gente vê por aí, consegue, por que que eu e você não podemos também, no meio da dor,
crer no mesmo Deus, né? É o mesmo Deus da alegria e da tristeza, ele está junto com a gente todo instante. E por último, sua integridade permanece firme, mesmo quando ninguém está vendo, né? Ou você vai ser uma outra pessoa, ou você vai abandonar toda a tua história até aqui. Gente, falta tão pouquinho para Jesus voltar. Não vamos nadar e nadar e morrer na praia, né? Igual diz o ditado lá. Falta só mais algumas braçadas, falta só mais alguns metros para a gente chegar na linha de chegada. E aí sim, mesmo em meio aos trancos e barrancos, né? Mesmo caindo, sofrendo, tudo ensanguentado, não importa. O que importa é eu chegar ali e abraçar Jesus e subir para o céu com ele para todo sempre. Então é isso. A história de Jó é bem interessante. Jorge, se quiser comentar, fique à vontade. Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras? No Uhum. words. No words. É isso aí, meu amigo. E pessoal, todos nós, com as nossas indagações, lembremos sempre do nosso amigo Jó, que sofreu, sofreu, mas no final ele teve a certeza sempre, ele sempre teve a certeza, né? Mas no final ele enxergou que Deus estava com ele e Deus retribuiu tudo. Então, é isto. Mais alguma dúvida? Nenhuma. Tranquilo? Então tá bom. Então confiamos no Senhor, vamos fechar aqui com uma oração, pedir a Ele que nos dê um bom final de semana e uma boa caminhada, né? Obrigado, Senhor, por esse estudo de hoje, o livro de Jó. Que interessante, que história fantástica desse homem, desse embate, entre aspas, do Senhor, que é o todo-soberano, o Criador, o dono de tudo, contra um pobre coitado e expulso do céu, infelizmente, por livre escolha, o acusador, o Rassatã. E que ele não venha nos atrapalhar, Senhor, que ele não venha nos acusar como fez com Jó, porque nós declaradamente falamos que nós somos do Senhor. Nós não queremos passar por dificuldades, mas embora estejamos num mundo de pecado, Senhor, mas nós sabemos que no final de tudo, tudo vai acabar bem se ficarmos ao teu lado, assim como acabou a história de Jó. Enquanto este dia não chega, nos ajude, Senhor, nas guerras, nas lutas contra o nosso próprio eu, contra aqueles que intentam fazer o mal contra nós, contra a nossa família, aqueles que praticam injustiça muitas vezes contra nós e contra os outros que a gente talvez nem conheça, mas assista na televisão, no noticiário, tantas notícias tristes, tantas pessoas sofrendo, Senhor, às vezes de forma sem fundamento nenhum, só pela maldade mesmo do ser humano ver o outro sofrendo. Que isso não aconteça, Senhor, que o Senhor blinde e proteja cada um de nós, os teus filhos, nós que somos separados não melhores do que os outros que ainda não te conhecem, Senhor, mas é porque nós já entendemos e tivemos e temos o privilégio de conviver com o Senhor todos os dias em nossa vida e sabemos que a alegria que é servir ao Senhor e confiar e acreditar que o Senhor é conosco e um dia vamos estar juntos para todo sempre. Por favor, abençoe a cada um de nós, todos que vão assistir aqui depois. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Em nome do nosso Senhor Jesus, Salvador, nosso grande Redentor, que vive e reina para sempre, é como diz Jó 19:25, que o nosso Redentor se levante e venha nos buscar o quanto antes. Em nome de Jesus, amém. Amém.